Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Bom, então a empresa ela utiliza a ideia da razão, que justamente a razão ela é a tradução de um processo interpretativo ou comparativo entre duas grandezas, em geral, grandezas de naturezas diferentes. Então, eu faço a comparação entre a quantidade de uma coisa com a quantidade de uma outra coisa através da razão. Então, a razão possibilita esta comparação. Então, a razão ela é a comparação entre duas coisas, entre duas grandezas. E a natureza matemática da razão se dá pela escrita de um quociente. Então, eu tenho a razão expressa através de um quociente, um número em relação ao outro, um número para o outro. E aí, como que eu vou saber quem é o que vai ficar na parte de cima e quem vai ficar na parte de baixo? A primeira grandeza citada vai na parte de cima e a segunda grandeza citada vai na parte de baixo. Então, agora ficou fácil. Eu quero estabelecer a razão, como ele mesmo diz. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o total. Então, ela faz a monitoração, ó, fazendo aqui, ó, comparação, ó, aquilo que eu falei, razão é comparação. Então, compara os assentos já vendidos, é o que vem primeiro, com o número total, com o total de assentos. Então, em cima eu tenho os vendidos e embaixo eu tenho o total. Eu estou fazendo essa resolução de forma bem calma, né, e com detalhes para torná-la bem didática e aproveitável em teu estudo. Claro que essa questão aqui é super rápida, né, ela leva aí poucos segundos para executar-se, já que eu sei que a razão entre uma quantidade de vendidos e total, então é só buscar isso na figura e colocar, então isso é bem rápido, mas aqui eu estou fazendo um procedimento detalhado para que tu realmente tenha um entendimento com mais propriedade no teu estudo. Então o objetivo é sempre esse, né? É te dar um maior ganho resolutivo. E aqui então eu tenho a razão igual, em cima, número de vendidos, lembra que os vendidos estão na cor mais escura, ó, vendidos por uma cor mais escura. Então, vou contá-los aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vendidos. Então, note que eu tenho que ter a princípio, né? A princípio, 16 em cima. 16, 16, né? Então, eu tenho aí duas alternativas. A princípio, né, pode-se também estabelecer depois um processo simplificatório para a razão. Mas aí eu tenho 16. Então, começo com 16, os vendidos. Deixa eu tirar aqui essas marcações. E eu contei, então, 16. Agora eu vou para o total. E cuidado, né, para não comparar os vendidos com os não vendidos. Que podia ser essa a pergunta, né? Podia ser essa a razão procurada. Razão entre os vendidos e os não vendidos. Eu colocaria em cima os vendidos e embaixo os que estão em branco. Mas como ele pede vendidos em relação ao total, eu preciso agora do total de assentos. Então, aqui eu tenho uma fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares. Então, aqui eu tenho 10. Na de baixo, dá para perceber que é a mesma quantidade de 10. Nessa outra terceira fileira, eu tenho 1 a mais, então eu tenho aqui 11. E na quarta fileira, da mesma forma, 11.
Então, o total de lugares se dá por 10 mais 10 mais 11 mais 11, e isso é 42. Então, 16 para 42. Eu procuro esta razão. Se eu já a encontro, eu faço a marcação. No caso aqui, 16 para 42, eu percebo na alternativa A. Ok, já está aqui a resposta. Mas eu também posso expressar esta razão simplificando esse 16 e esse 42 aqui, dividindo pelo mesmo valor 2. Eu tenho aqui 8 para 21. Também seria uma razão adequada para esta situação. Então, está aí a letra A. E para complementar ainda o vídeo, vamos para o processo interpretativo desta razão. O que significa 16 para 42 nesse caso? Que a cada 42 lugares disponíveis, ou seja, que eu tenho no ônibus, eu consigo vender, eu consigo ocupar 16. E isso também seria da mesma forma que a cada grupo de 21 lugares no total do ônibus, eu consigo comercializar, eu consigo ocupar 8 desses 21. Ok? Então era isso, ficamos então com a letra A. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.